Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o vosso assento. Estou muito alegre nesta noite por estar aqui junto com os irmãos, né? Nós sempre temos estado muitas vezes com os nossos jovens aqui do lado, né? E Deus preparou essa oportunidade para estarmos com os irmãos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, pela oportunidade que o Senhor tem me dado. É uma honra para nós estarmos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Quero também agradecer ao nosso pastor Joel Freire, né, que nos tem confiado essa oportunidade também, na pessoa do pastor Alcir Florentino, que eu fiquei até animado aqui, que eu pensei que eu prefiro que ele dê o estudo, viu? Porque o pastor Alcir, nós sempre temos aprendido com ele, né? Uma pessoa experiente na obra do Senhor. Né? Quando eu ouvi ele falar que, acho que em 50 e alguma coisa, ele já era líder de jovens, né? Não sei que ano que foi isso, mas foi em 1900 e alguma coisa, eu falei, meu Deus, eu não tinha nem pensado em nascer ainda, ele já era líder de jovens, irmãos. Mas glória a Deus, porque é uma pessoa que tem realmente nos ensinado muitas coisas e eu queria agradecer a vida do pastor Alcir, a Deus. Amém, irmãos? Nós temos aqui o estudo, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Dar esse estudo, fazer a continuação desse estudo, que foi feito pelo pastor Ailton Silva, né? Ali de Fort Myers, ele fez esse estudo, nós já recebemos ali com os nossos pastores, e hoje nós gostaríamos de dar seguimento, né, a essas epístolas pastorais que têm tanto enriquecido, irmãos, a nossa vida. Eu diria que essas cartas, irmãos, ela não serve só para pastor, não, ela serve para o crente mesmo, né? Porque realmente são orientações que nós recebemos através, né, da vida de Paulo, né, um homem que não foi muito reconhecido na sua época, né, mas que hoje, né, é um homem que realmente escreveu muitas cartas, né, e epístolas e que tem enriquecido. O Senhor o inspirou pelo teu Espírito para que pudesse nos ensinar tantas coisas. E eu queria já pedir para que você abra a sua Bíblia no 2 Timóteo, né, capítulo 1, versículo 2, foi até o tema da leitura nossa aqui hoje, né? Glória a Deus por isso, né? Eu até falei, puxa, que legal. Né? Vamos ler novamente, né, irmãos? Nós já lemos capítulo 1, 2 a 5, mas vamos ler novamente, porque faz parte aqui do nosso estudo. Diz assim a palavra do Senhor: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. Irmãos, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, né, seu filho amado, ao lado da epístola de Tito, foram uma trilogia chamada Epístolas Pastorais. O pastor Alcir acabou de falar isso aqui. São assim chamadas por lidarem por questões que diz respeito aos pastores e às igrejas, né? E aqui no início da saudação de Paulo a Timóteo, ele fala aqui que, a gente diz aqui que notamos uma diferença marcante quando passamos de 1 Timóteo para 2 Timóteo. A situação de Paulo mudou claramente para pior. Ele não é mais um homem livre fazendo planos para o futuro, com a mente repleta de altas expectativas. Agora, ele é prisioneiro sem esperança humana. Contudo,
Não há diferença no poder de recuperação espiritual do apóstolo. Sua fé está sob a maior prova e implicações emocionais que podem ser claramente detectadas. Implicações que sua situação trágica não podia deixar de produzir. A carta é uma mensagem de adeus de alguém que sabe que a morte está muito próxima. Essa carta, segunda epístola, irmãos, é como se fosse uma despedida de Paulo. Na primeira epístola, né, é um pouco diferente, mas na segunda epístola, Paulo está preso e está próximo de ser executado. E nós, como crentes, né, todos os irmãos que a gente vê passar para o Senhor, né, geralmente o Senhor avisa, né? Geralmente, a gente tem muitos testemunhos de pessoas que estavam, né, às vezes doentes, e o Senhor muitas vezes os visitava e falava, está chegando, né, eu vou vir buscar você. E com certeza com Paulo não foi diferente. Né? Um homem que tinha uma comunhão estreita com o Senhor Jesus. Um homem que tinha realizado muitas coisas no ministério. O homem que implantou igrejas. Né? Ele era uma pessoa que implantava as igrejas, né? E depois cuidava delas através de cartas. Então, um homem que foi muito usado por Deus, né? Até nas instruções de Timóteo. E você percebe aqui ele já meio que se despedindo, né? E aí eu fico vendo, irmãos, que mesmo aprisionado, mesmo preso, pronto para ser executado, a alegria do Senhor estava no seu coração. Oh, ele já falava, né? Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ela está correndo aí, né? A palavra de Deus diz que Paulo pregou para toda a guarda pretoriana. Quer dizer, um homem que não perdia tempo para pregar a palavra do Senhor. Nós ficamos vendo os ensinamentos de Paulo e os ensinamentos do próprio Senhor Jesus. E nós vemos o quão o Senhor Jesus, ele sempre falava de evangelismo, né? Ele sempre falava, ide por todo mundo. Ele sempre estava falando sobre isso, chamava os 70, mandava os 70, voltava, instruía. Ou seja, uma pessoa que sempre estava falando da evangelização. E Paulo era uma pessoa que realmente colocava em prática os ensinamentos do Senhor, fazendo, aleluia, o evangelismo como deve ser feito. E as preocupações pastorais pelo bem-estar e fé de Timóteo, né? Aqui a gente vê que era habitual nas cartas, nos tempos antigos, colocar imediatamente depois da saudação expressões de preocupação pelo bem-estar do destinatário. Em geral, Paulo segue essa convenção, embora por alguma razão, dentre as 3 epístolas pastorais, só aqui ele o fez. Né? E no versículo 3 diz que, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. A preocupação de um pastor. Preocupação de um pastor para um outro pastor, que está sob a sua influência, que está sob a sua liderança. E nós vemos, irmãos, isso na vida também do nosso pastor, né? Quantas vezes o nosso pastor chega para a gente e fala, você está muito gordinho, está na hora de começar a emagrecer. Todos nós aqui, nós que somos pastores, eu creio que nós já passamos por esses tipos de admoestações, né? Olha, eu estou percebendo que você está, né, desse jeito. Ou seja, preocupação do pastor com os pastores, porque ele sabe que se o pastor estiver bem, né, o rebanho também vai estar bem, e o ministério daquele pastor também vai muito bem. Então, aqui, Paulo também se preocupava com Timóteo, né? Aqui no versículo 4, ele diz, desejando muito ver-te para me encher de gozo, ou seja, o carinho, né, nessa carta, há muito carinho, há muitos sentimentos nesta carta de um pastor que estava cuidando de outro pastor. Paulo era uma pessoa que tinha saudade de seus amigos.
né, e que se sentia confortado e fortalecido com a solidariedade e entendimento dos seus companheiros em Cristo. O apóstolo recorda a aflição de Timóteo na despedida de última vez que se viram. E no versículo 4 aqui nós lemos, lembrando-me das tuas lágrimas. Né? Quem sabe na sua despedida, né? Você, né? Quantos não... talvez ele abraçou a Timóteo, né? E de repente Timóteo chorou, né? Porque talvez não saberia se iria o ver novamente, né? Quando o pastor envia, né, obreiros, né, para longe, né? Para muito longe, né? Então isso é muito bonito ver da parte de Paulo. E no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Olha só que coisa linda. A qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Fé não fingida. O apóstolo não estava pensando na fé que é dom de Deus, que está em Efésios 2:8, mas na reação ao amor de Deus em Cristo, que fluía espontaneamente no coração de Timóteo, né? A sua avó, Lóide, né, que foi a que recebeu ao Senhor Jesus da família, eu creio, né, pela primeira vez, passou os ensinamentos para sua mãe, para sua filha, que por sua vez passou para Timóteo. Né? Como é bonito nós vermos uma família, irmãos, estruturada. Uma família onde existe dentro do lar a palavra de Deus. Onde existe dentro do lar, né, a continuidade das gerações. Aqui você vê 3 gerações, né? Você vê a avó, a filha e o neto. Você vê aqui os 3. Quantos aqui, né, não são netos, né, de pastores? Né? Eu olho aqui e vejo, né, filhos de pastores, né, netos, pessoas que aceitaram a Jesus há muitos anos atrás. Né? Eu me lembro da minha avó. Minha avó foi a primeira pessoa que se converteu da minha família. E ela tem uma história que ela contou para os filhos, e os filhos contaram para os netos, de que ela aceitou a Jesus e ela tinha as suas crianças pequenas, e ela morava num lugar muito ermo, num lugar com muito mato, e ela ia numa igreja muito longe dali. E ela ia com os filhinhos ali. Só ela era crente. O meu avô, ele não foi crente, ele infelizmente ele faleceu, não aceitou a Jesus. Mas a minha avó pegava as crianças e ia, e num dia começou a chover muito forte, mas uma chuva muito forte. Ela falou, meu Deus, eu vou ter que ir para a igreja e eu vou ter que, né, pegar essa chuva. Mas ela pegou os filhos e foi. E, para sua surpresa, todos chegaram na igreja sem uma gota de chuva. E ela chegou chorando e dizendo, meu Deus, o que aconteceu? Está chovendo aqui, mas parece que tem um guarda-chuva em cima de nós. Sabe o que é isso, irmãos? É o cuidado de Deus para com a família, para aqueles que confiam no Senhor. E a minha avó passou para a minha mãe, e a minha mãe passou para mim. E hoje eu estou aqui, falando do Evangelho. Glória a Jesus. Por quê? Porque é a família, né, irmãos? Passando de geração para a geração. Glória ao nome de Jesus. Uma mensagem de ânimo ao filho amado. Aqui, desperte o dom que existe em você. Em 2 Timóteo 1, 6, 7. Por esse motivo, no versículo 6 diz assim, por esse motivo, te lembro que despertes o dom que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Esta é uma necessidade perene no coração de todos os cristãos, sobretudo daqueles que são promovidos à posição de liderança na igreja. Corremos o perigo constante de nosso amor diminuir e de nossos passos afrouxarem. Precisamos renovar periodicamente nosso compromisso e reafirmar nossa lealdade. Mantenha viva as chamas do dom de Deus. Esse é o significado básico de despertamento, o qual tem de ocorrer periodicamente
em todos nós. A alusão à imposição das mãos no versículo 6 mostra que Paulo tem em mente as qualificações divinamente dadas a Timóteo para a obra do ministério. No versículo 7, Paulo destaca pelo menos uma parte desse dom espiritual. Versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória a Jesus. Os embates da vida, meus irmãos, estão aí. Nós temos embates praticamente toda a nossa vida. Quem não os tem? Quem não tem dificuldades, né? A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Deus não nos deu um espírito de temor. Eu sempre digo que quanto mais rápido nós dobrarmos o nosso joelho referente a algo que nos veio, né? Muitas vezes nos vêm notícias, eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes nos vêm notícias que parece que o chão parece que sai dos nossos pés. E eu nunca acreditei nisso, até acontecer comigo. Um dia eu recebi uma notícia que meus pés parecia que não tinha chão. E eu falei, Jesus, e agora? Quando eu corri para os pés, eu demorei acho que um dia para entender direito e aí sim começar a orar. E eu falei, por que eu não orei isso antes já? Porque quanto mais eu orasse, mais rápido viria a resposta, mais rápido viria a vitória, como veio. Glória a Jesus. Então nós não podemos ter espírito de temor, porque por mais que seja difícil a situação, Deus sempre vai ter um escape para nós. Nós não podemos acreditar, irmãos, porque não é assim que acontece. O Senhor está conosco todos os dias. E se Ele está conosco, nós não precisamos ter medo. O Senhor está conosco. Não precisamos ter temor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E tem até uma outra tradução que diz, pois o Espírito de Deus não nos deu, não é espírito covarde. Ou seja, não se encovarde das lutas e daquilo que vem contra nós, em nome de Jesus. Mas fale, não, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e eu sei que o Senhor vai me dar vitória, para a glória do nome de Jesus. Mas de inspirar força, amor e autodisciplina. É você ter autodisciplina, é você não se desesperar. É você não ficar desesperado. É você, muitas vezes, ter que se calar. Para não falar besteira, irmão, a gente tem que se calar. Às vezes você não tem o que falar, então vamos se calar, porque é no calar que nós não murmuramos, É no calar que nós não vamos falar palavras que vão ser proferidas contra alguma coisa no ímpeto da emoção, Porque nós não podemos viver por emoções, nós temos que viver guiados pelo Espírito Santo de Deus, e não deixar que as nossas emoções nos influenciem nas decisões. Isso não é fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda para fazermos isso. Isso é ter autocontrole, Long suffering, que é longanimidade, é você ser longânimo também. Então, isso é das virtudes, do fruto do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Não temos justificativa em presumir como fazem alguns, que Timóteo esperava desempenhando o papel de covarde no seu trabalho em Éfeso, pelo que está sendo categoricamente repreendido. Na verdade, Paulo é gentil em sua repreensão, não usando o pronome te, mas nos, como se ele se incluísse com Timóteo. Glória ao nome de Jesus. A tarefa que Timóteo foi chamado a fazer pode ter exigido qualidades que não eram inatas e alguém de índole calma, mas que devem ser desenvolvidas para que a obra de Deus prospere. A ordem de ter um espírito de ousadia, uma força vigorosa, um amor que é de qualidade e origem divinas e um autodomínio que torna o espírito submisso a Deus. Isso aí, irmãos, nós vemos também muito com relação aos temperamentos. Quem tem um temperamento sanguíneo, que eu tenho,
né, na verdade, tem que frear, né? Quem é sanguíneo tem que frear, né? E quem é já um temperamento mais calmo, né, esse tem que acelerar. Glória ao nome de Jesus. Mas tudo isso, irmãos, nós podemos ter tudo isso sendo guiados pelo Espírito. Quando nós precisamos falar da forma correta, o Espírito Santo vai nos orientar, né? Isso é uma vida diária com o Espírito Santo. A palavra de Deus que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, né? E muitos não têm orado ao Espírito Santo, né? Toda vez que nós viemos aqui ou estamos com os jovens, eu sempre oro, Espírito Santo, me ajuda. Me faz lembrar das coisas que eu preciso lembrar, daquilo que nós estudamos. Espírito Santo me orienta nas decisões a ser tomadas, para que eu possa tomar a decisão correta. E isso, irmãos, está acessível a todos nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, aleluia. E nós precisamos aproveitar disso em nome de Jesus e pedir auxílio a Ele, que Ele nos ajudará com certeza. Né? E aqui no B, seja destemido em seu trabalho. Portanto, no versículo 8, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Né? Paulo estava preso, e com certeza, irmãos, Paulo, ele tinha muito preconceito com relação a Paulo e as pessoas que estavam ligadas a Paulo, porque Paulo estava ali para aqueles que estavam ali contra o governo, né? Então, ali, muitos talvez poderiam ter algum tipo de sentimento, né? Talvez ficarem com vergonha, né? Não, eu não conheço esse camarada que está preso, né? E Paulo fala, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou preso, né? Não te vergonha de mim não, porque eu estou preso por causa do Evangelho, né? Glória ao nome de Jesus. No versículo 9 e 10, fazem um resumo do milagre da graça divina. Deus, versículo 9, nos salvou e chamou com uma santa vocação, no versículo 9. Já é um fato realizado que Deus nos salvou. Essa é a posição segura do verdadeiro cristão. A salvação, nesse sentido, não é transferida para o futuro distante, mas é a experiência atual do crente. Deus nos chamou com uma santa vocação. Isso significa, irmãos, mais que uma santidade, aleluia, existente só de nome. Significa que o crente é liberto dos seus pecados e da culpa e poder que neles há. A vocação de Deus é uma experiência e vida que acarreta numa consagração completa da parte do crente e uma limpeza interior completa da parte de Deus. Irmãos, é uma limpeza diária. É uma limpeza diária. Quando que nós temos que parar de nos santificar, né, de nos santificarmos com relação ao Senhor? Sempre nós temos que fazer isso. Na verdade, a palavra de Deus que é até a estatura de varões perfeitos, né? Até a volta de Jesus, irmão. Até a volta de Jesus. Né? Eu sempre falo para os jovens, às vezes você vê eu, né, não tão jovem, né, já chegando nos 50, né, vou começar a falar enta, né? 40 já tinha enta, né? Então, mas 50 também. E eu sempre falo que a gente pede para o Senhor nos dominar, nos controlar, né, e nos dirigir sempre. Sempre nós estamos aprendendo. A água do Espírito, ela está ali como um rio que jorra, né? Ali a água está passando por nós e está limpando o tempo todo. Está limpando, está fazendo com que o seu gênio fique debaixo dos seus pés, debaixo dos pés do Senhor Jesus, né? Isso aí é uma transformação diária. O Senhor nos esculpe, né? O Espírito Santo está com formão, né? Como se fosse aquele formão, né? Que bate assim, sabe? Que fica esculpindo aquela pedra, né? Que está fazendo uma imagem para nós sermos a imagem perfeita de Deus, né? E o Espírito Santo está ali, ó. E cada marretada que ele dá, e cada batida que ele dá, às vezes dói, né, irmãos? Dá uma doidinha aqui, oh, meu Deus, está doendo isso aqui. Oh, meu Deus, eu tenho que mudar isso aqui, né? Eu já estou com 50 anos e tenho que mudar isso aqui ainda.
Estou com 40 anos, tenho que mudar isso aqui ainda. É o Senhor esculpindo a imagem de Cristo em nós. Nós precisamos estar sempre nessa posição, em nome de Jesus. O versículo 10 revela que a resolução de Deus redimir e salvar os homens do pecado é revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Cristo Jesus. Repare nessa tradução do versículo. Cristo tornou inoperante a morte, né? Nós tivemos agora uma peça em que nós ouvimos e vimos, né, o Senhor Jesus, o ministério que ele fez, né, e ele morrendo e ressuscitando. E nosso pastor falou-nos, né, nesse final de semana, que ele foi lá e tirou a chave do inferno, né? Aleluia! Da morte. Não tem mais, né, morte, choro, tristeza e dor nunca mais, porque ele tirou a chave da morte, do inferno. Aleluia! Nós temos vida eterna com Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Não sei, pela causa do evangelho padeço. Palavras de Paulo. Temos que admitir que o versículo 11 pertence gramaticalmente ao versículo 10. Contudo, no versículo 11, a direção do pensamento de Paulo muda de uma avaliação sublime da obra da graça de Deus para a sua responsabilidade nessa obra. Para esse evangelho, no versículo 11 diz: eu fui designado pregador, apóstolo, mestre. Tais termos foram usados pelo apóstolo no esforço de mostrar a Timóteo a magnitude de sua tarefa como arauto do evangelho de Cristo. Sua confiança na designação divina para essa tarefa nunca vacilou. O apóstolo admite francamente que foi a sua lealdade inflexível ao chamado de Deus que lhe ocasionou essas atuais dificuldades. No 12 diz: por cuja causa padeço também isso. Ou seja, prisões também. O verdadeiro segredo da fortaleza de Paulo acha-se na confissão magnífica da certeza que se segue imediatamente do versículo 12. Porque eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Oh, irmãos, não é olhar somente aqui e agora, né? É olhar para amanhã, para a eternidade, né, irmãos? É você fazer algo para a eternidade. Glória ao nome de Jesus. É digno de nota que esse testemunho Paulo use em quem e não no que. O que ele está confessando não é mera assinatura de uma proposta, mas amor e lealdade a uma pessoa. Esta é uma característica essencial da fé cristã. Não é suficiente termos um credo pessoal relativo a Cristo. Por mais importante que isso seja no seu devido lugar, tem de haver uma comunhão de amor com uma pessoa, ninguém mais que Jesus, para que a nossa fé seja verdadeiramente cristã. Comunhão com Deus. Glória ao nome de Jesus. Ou seja, irmãos, nós precisamos, nosso pastor sempre fala, né? O nosso devocional, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor todos os dias. Tem um texto nos carros que fala, né? Deus existe, eu já falei com ele hoje, né? O Senhor existe, já falei com ele hoje. Glória a Deus. Conserve o que de mim aprendeste. Paulo dedica-se à exortação relativa à integridade da mensagem cristã que Timóteo recebeu. No versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade, no amor, que há em Cristo Jesus. Hoje em dia, irmãos, é o que infelizmente nós temos visto. Não existe conservação, né? Não existe conservação das sãs palavras. As sãs palavras, elas são substituídas facilmente por palavras vãs, por palavras que estão sendo ditas para que se adeque a uma situação. Quando a pessoa ela molda
né, aquilo que vai dizer num púlpito ou numa palavra de acordo com o que está acontecendo, né? E muitas vezes, irmãos, nós precisamos, muitas vezes, bater de frente com isso, com essas realidades que o mundo nos traz, e realmente falar a palavra sã, a sã doutrina da palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Não era a responsabilidade de Timóteo papaguear a mensagem do seu mentor apostólico, mas falar a palavra de Deus com plena liberdade, ao mesmo tempo em que cuida para que a autenticidade da mensagem cristã não sofra mudanças, né? Mantendo os marcos, mantendo, né, os rudimentos da fé. Glória ao nome de Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Glória ao nome de Jesus. Vamos aqui, irmãos, na lealdade e infidelidade. Falsos amigos. A firme confiança em Deus, da qual o apóstolo tem falado, é a devoção a Cristo e sua igreja, que ele e Timóteo têm em comum. Suscita em Paulo recordações dolorosas e infelizes de sofrimentos causados por falsos amigos. E no 15 diz assim: bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Né? Os falsos amigos, né, irmãos? Aqueles que muitas vezes têm a tua amizade, né? Muitas vezes com falsidade, né? E muitas vezes por ter alguma coisa que quer ganhar em troca. Né? É muito difícil hoje, né, irmãos, você ter amigos, genuínos amigos, né? Por isso que a gente tem que conservar eles do nosso lado, né? Porque muitas vezes, irmãos, quando alguém está numa posição, né? E aí você é, né, amigo de muita gente, né? Mas aí, de repente, quando as coisas começam a mudar, os amigos começam a ir embora, né? Ou, às vezes, também, os amigos, né, começam a falar coisas que não falam para você, mas falam para os outros, né? Isso, irmãos, é uma coisa comum, né? Infelizmente, né? Não é normal, mas é comum, né? É evidente que no tempo de extrema necessidade do apóstolo, provavelmente quando ele foi encarcerado pelas autoridades romanas, muitos de quem ele tinha razões para esperar amizade e assistência, contentaram-se covardemente em abandoná-lo no seu próprio destino. Esse abandono não significa que essas igrejas repudiariam totalmente a autoridade apostólica de Paulo. Nem o uso que o apóstolo faz da palavra todos quer dizer que ele não teve nenhum amigo corajoso. 2 homens de quem ele esperava certa medida de ajuda foram Fígelo e Hermógenes, os quais se afastaram dele. Paulo não está reprovando-os, mas informa que o que já era fato notório, provavelmente era assunto de conhecimento geral, né, irmãos? Quando alguém, né, sofre algum problema, né, irmãos, eu já vi pessoas serem desprezadas porque está enfermo. Já viu isso? Eu já vi. Parece que quando a pessoa fica enferma, todo mundo vai embora. Muita gente vai embora, né? E às vezes, irmãos, agora, né, isso é lá para outros lados. Daqui, eu lembro que eu tive Covid, né? Eu tive Covid 2 vezes. Ô, irmão, mas eu comi, viu? Porque o que tinha de comida na minha porta, olha, os irmãos nos ajudando, né? Os irmãos colocando comida. Eu estou vendo um monte de rosto aqui, que eu comi muita comida de gente aqui que está aqui, né? Glória a Jesus, que fez para mim. Mas tem gente que se afasta porque tá doente. Né? E aí fala para você vê, está doente. Ih, não sei não se vai continuar no ministério, né? Não sei, né? Ficou ruim, desmaiou, né? De repente, né? Não está bem, foi para o médico. Ih, não sei não, será que vai? Né? Não sei não se o pastor vai confiar uma igreja para ele agora, porque agora ele está doente. Né? Quer dizer, pessoas que ficam doentes e muitos se afastam.
Ô, irmãos, todo mundo passa luta aqui, né? A doença vem e vai embora também, em nome de Jesus. Né? O Senhor nos dá saúde, e saúde com abundância. Muitos têm passado por vales, né? Eu já passei por vales já de enfermidade. Minha esposa também passou por muitos vales, mas está lá firme, está com saúde, trabalhando, nós também. Glória ao nome de Jesus, porque é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos guarda. Nós precisamos, irmãos, ter misericórdia daqueles que ficam doentes. Né? Por isso que o nosso pastor sempre está aqui, irmãos, vamos orar por aqueles que estão enfermos. Né? A nossa igreja tem esse costume, mas muitas vezes tem pessoas que não entendem muito isso. Né? Um verdadeiro amigo, neste contexto, a lealdade e cuidado de Onesíforo se destacam em cores fortes e vívidas. Paulo lhe expressa gratidão eterna por isso. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou, aleluia, e não se envergonhou das minhas cadeias. Sabe, é animar a pessoa, irmão. É animar na luta. Eu conheci uma pessoa que estava com câncer e estava tristezinha, triste demais, né? E aí um dos pastores foi na casa dela, irmão. Foi na casa dela com a esposa e começou a conversar, e tem um videogame aqui, vamos brincar de videogame, vamos fazer aquelas brincadeiras de videogame, aquela que faz assim, sabe? E a pessoa parece que teve vida, parece que, sabe? Ou seja, reanimou a pessoa. Né? Muitas vezes com oração, sim, muitas vezes com jejum, orando pela pessoa, jejuando por ela, mas também muitas vezes brincando, né? Estando ali para animar, para dar uma palavra de ânimo. Não, nós estamos aqui em nome de Jesus. Né? As coisas não acabaram, não. E graças a Deus essa irmã venceu o câncer, está aqui. O Senhor deu vitória, né? E graças a Deus está conosco aqui em nome de Jesus. Mas é o quê? É você chorar com os que choram, irmãos. Eu não entendo, tem gente que chora com os que se alegram. Já viu isso, pastor Cássio? Tem gente que chora com o que se alegra e se alegra com os que estão chorando. Inverte o versículo, né? Parece que inverte. Não, irmãos. Irmãos, nós temos que ser unidos em todo o tempo, em nome de Jesus. Oh, quando alguém contar uma bênção, dá um brado de aleluia. Oh, irmão, eu consegui o meu green card, glória a Deus. Eu não consegui, mas o Senhor vai me dar vitória também. Mas se alegre com ela. Se alegre em nome de Jesus, porque Deus deu vitória e vai te dar vitória também. Né? Cada um tem uma história aqui, irmãos. Ninguém tem uma história igual ao outro. Cada um tem um tratamento de Deus aqui, em nome de Jesus. Deus sabe o que faz. Aleluia. Mas nós precisamos estar unidos, né? O Senhor Jesus, onde tiver 2 ou 3, porque Ele quer unidade, Ele quer juntos, né? Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Estamos partindo para metade. Paulo aconselha Timóteo, né? E aqui, seja inflexível no zelo pela verdade. E aqui no verso 1 do capítulo 2 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo lembrou Timóteo da ordenação, dos votos assumidos e do exemplo de maior dedicação que o próprio apóstolo está lhe mostrando. Agora chegou a vez de o jovem obreiro mostrar o valor que nele há, e por seu turno dar exemplo semelhante de consagração abnegada à tarefa cristã. A mensagem cristã está para o bem ou para o mal em suas mãos. Só pela graça de Deus ele será leal à sua missão. Glória a Jesus. Há suficiente razão para concluirmos que o apóstolo tinha todas essas informações em mente quando falou do que de mim ouviste, Paulo falando a Timóteo. E agora Paulo o admoesta a transmitir o que recebeu a homens fiéis, os quais, por sua vez, os transmitirão a outros com toda a pureza e poder originais. Agora é a nossa responsabilidade garantir sua autenticidade, mantê-la intacta e passá-la adiante aos que vierem depois de nós, sem lhe diminuir a riqueza, pureza e poder. É a responsabilidade que nós temos, irmãos, de continuarmos a mensagem, sem alteração.
Aleluia. E muitos dizem, mas hoje está tão difícil, né? Hoje tantos estão indo para outros lados. Não, irmãos, o Senhor Jesus tem conservado uma igreja pura. Aleluia, a igreja santa do Senhor. Glória ao nome de Jesus. O Senhor ainda tem conservado os obreiros valorosos na obra do Senhor, que se não tem corrompido, aleluia, com as coisas do mundo, que não tem se corrompido com as coisas, né, que muitas vezes lhes são oferecidas, glória a Jesus, né, mas que são fiéis à palavra de Deus. Se alguém por aí faz, irmãos, nós não temos compromisso com eles, nós temos compromissos com o Senhor nosso Deus, de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é correto, para que o evangelho para que os ensinamentos que nos foram passados, sejam passados adiante para os nossos filhos, para os novos obreiros que estão chegando para a glória do nome de Jesus. Milite legitimamente. De que forma o líder cristão pode ser condicionar para essa tarefa? A resposta de Paulo está nesses versículos. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Aleluia! Aqui, nos versículos seguintes, o apóstolo se serve de 3 analogias: o soldado, o atleta e o agricultor. Nós vamos falar desses 3, aleluia, dessas 3 pessoas, dessas 3 analogias que Paulo fala, né? O soldado, a analogia militar é a favorita de Paulo, porque a vida de soldado era uma analogia esplêndida para a vida cristã. Servir nessa atividade rigorosa requer um extensivo condicionamento físico. Paulo aconselha ao jovem obreiro: aceite as dificuldades, privações e perigos com o espírito submisso, como parte da tarefa de soldado no exército de Cristo. Irmão, sabe o que é isso? É deixar de mimimi, né? É você, como soldado, né? Como soldado de Cristo, todos nós somos soldados de Cristo. Nós temos um general, que é o Senhor Jesus. Ele está na frente da nossa, né, do pelotão ali, falando, vamos marchar. Né? Lembra como Deus falou com Moisés? Diga ao povo que marche. Né? É o exército de Deus que vai marchando pela terra. Glória ao nome de Jesus. E ele é o nosso capitão, ele é o nosso general. E como bom soldado, irmãos, nós não podemos, né? Tem gente, irmão, que fica tão, né, fica tão cheio de cuidados, né? Muitas vezes, qualquer coisa que acontece já fica chateadinho e tal. Irmãos, nós precisamos ter maturidade espiritual. Maturidade para enfrentar os baques que vêm contra nós, sabendo que nós temos o escudo da fé, como bom soldado, para que nós possamos, né, eliminar todos os dardos inflamados do inimigo que vem contra nós. Né, o capacete da salvação, aleluia. Nós somos salvos, convicção de salvação, e a espada da palavra de Deus, né, que o bom soldado usa. Aí tem todo, né, o aparato, tem o calçado na preparação do evangelho, né, tem a couraça, tem todo o cinturão, tem tudo, né, o soldado está completo, irmãos. O soldado de Cristo é completo, não está faltando nada. Porque o Senhor faz com que o Espírito Santo o capacite para as tarefas e para as lutas que ele tem que fazer. Talvez você fale assim, eu não tenho capacidade, mas não tem mesmo, irmão. Não tem mesmo. Nós não temos capacidade em nós, mas o Senhor nos capacita pelo Espírito Santo. O que fazemos não é de nós mesmos, o que fazemos é pelo Senhor, aleluia. E com Ele vai conosco, em nome de Jesus. Temos o atleta. O atleta, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Olha só que coisa linda esse versículo 5. Com as regras, nós temos as regras que temos que seguir. O manual e as regras estão aqui, na palavra de Deus, está tudo aqui, É o manual, glória a Deus. Se seguirmos o manual, as regras vão ser cumpridas, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos o agricultor, né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aleluia, glória a Jesus. Coisa linda, né?
que o vosso fruto também permaneça, né? Glória a Jesus. Eu me lembro de um versículo que fala, a colheita vai vir, você vai voltar, mas você tem que estar lá e você não pode desfalecer. Se não houverdes desfalecido. Sabe, irmãos, muitas vezes, muitos plantam, né? Fazem algo na obra do Senhor e fazem muitas coisas, mas não esperam a colheita. Aí vem a luta e fala, eu fiz tanta coisa, chegou essa luta, eu vou desanimar, eu vou largar tudo e vai embora. E aí volta, né? Aí vem a colheita, mas não acha a pessoa no lugar que deveria estar. Nós precisamos ser persistentes. Né? Persistência, irmão. Saber que nós temos que estar no nosso lugar. Se Deus te colocou no lugar aí, fique no teu lugar em nome de Jesus. Só saia do teu lugar quando Deus falar com você, quando o teu pastor falar com você. Muitas vezes, irmãos, a gente ora para entrar e para sair muitos saem e não ora. Já viu isso, não? Muitos oram, Senhor, eu queria pedir para o Senhor, é da tua vontade isso, mas às vezes quer, né? Muitas vezes quer vir para os Estados Unidos para o Senhor, me confirma. Fala comigo, aí vai num profeta e Deus fala, meu servo, eu estou nesse negócio, né? Você vai, eu estou com você. E eu lembro quando eu estava para vir para cá, irmãos, eu nem ia mais em culto quase, assim, muitos cultos, assim, mais da igreja sede, porque aonde eu ia, irmãos, Deus falava comigo. Eu falava assim, você que está aí atrás, Deus tem uma obra, você vai para outro país e tal, tal. Deus confirmando. Mas parece que quando a gente chega, né? Aí chega as lutas. Mas aí esquece de orar. Fala, não, se está essas lutas aqui é porque Deus não está comigo. Esquece daquilo que Deus falou lá atrás. Persistência. Seja persistente em nome de Jesus, porque a vitória vai chegar no tempo de Deus. Né? O que você está passando vai passar, e vai passar por outras fases, de glória em glória. Glória ao nome de Jesus. Né? Siga o exemplo do nosso líder. Aliás, siga o exemplo do nosso Senhor. No empenho do apóstolo em encorajar e inspirar Timóteo a se dar sem reservas a tarefa de liderança cristã, Paulo culmina seu apelo destacando o Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 8 diz, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho, aleluia. O Mestre Santo é o exemplo supremo de devoção, ao qual Timóteo é exortado a imitar. A expressão descendência de Davi mostra a verdadeira identidade de Jesus Cristo com a nossa raça humana. A tônica aqui está no homem Jesus Cristo. Mas, junto com o reconhecimento da humanidade de nosso Senhor, está o fato glorioso da sua ressurreição. Aleluia! Paulo não está dizendo a Timóteo apenas, lembre-te da ressurreição de Jesus em si, mas lembre-te de Jesus para sempre ressuscitado e para sempre presente. A conhecida frase, segundo o meu evangelho, dá o autêntico tom paulino à oração gramatical. Sabe o que é isso, irmãos? É você colocar na tua memória aquilo que te traz esperança. Muitas vezes, irmãos, no nosso início de nossa fé, quantas coisas o Senhor não fez por nós? Quantas coisas nós vimos Deus fazer, né? E a gente no início da nossa fé, e o Senhor conosco, e passam-se os anos, passam-se as décadas, né? E as coisas começam a apertar um pouco mais. Essa hora é a hora de nós lembrarmos que ainda nós temos um Jesus ressuscitado. Que o Senhor é o mesmo, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez milagres no passado, o Deus que fez maravilhas na tua vida e na minha vida, Ele continua vivo. E aquilo que Deus tem para você realizar ainda não acabou. Não importa a idade, não importa. Não importa se você tem 80, 90, 100 anos, aleluia, porque nós somos guiados não pela idade, irmãos, nós somos guiados por propósito.
propósito que Deus tem na nossa vida. Lembre-se de Moisés, né? Moisés já estava já meio velhinho, já no salmo, quem passar de tal idade, né, é só cansaço, enfado, mas de repente o Senhor se mostrou para Moisés na sarça ardente, aí falou, eu tenho uma obra ainda, tu tá velhinho, mas anima aí, que tem muita coisa ainda, tem 40 anos para você andar ainda, aleluia, fazendo a minha vontade, fazendo o meu querer, fazendo aquilo que eu preciso que você faça, glória ao nome de Jesus. Então, irmão, não tem idade para isso, não tem idade para isso, né? Se coloque nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Se coloque nas mãos do Senhor. Pastor, mas eu não tenho conhecimento. Não tem problema, tem um Bible College aqui que vai te ajudar, né, a ter conhecimento teológico, mas se coloque nas mãos do Senhor, que é o principal, e Deus vai te usar aonde quer que for. Deus não fala assim, eu vou usar a pastores só, eu não vou usar a diáconos, eu vou usar só presbíteros. Não, Ele usa todo crente que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tenha consciência disso, você pode ser usado nas mãos de Deus, como foi lido aqui, vasos para a honra. Vasos para a honra, glória ao nome de Jesus. Cristo é completamente confiável. No 11, palavra fiel é esta. Esses dizeres ocorrem repetidamente nas epístolas pastorais. Em geral, essa expressão introduz o fragmento de um credo, ou o trecho de uma oração litúrgica, ou pedacinho de um hino. O versículo 11b a 13 foram tirados de um hino, que, sem dúvida, era bem conhecido por Timóteo e pela igreja em Éfeso. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Eu queria saber como que era a música desse hino, né? Para poder tocar. Glória a Jesus, mas nós não sabemos. Glória a Deus. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Paulo queria dizer suportar os sofrimentos por causa de Cristo, como era o que lhe acontecia. Aleluia. Mas a perspectiva de reinar com Cristo, mais que compensa a dor que te tenha de suportar. Há neste hino uma nota trágica que não devemos negligenciar. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se sob a pressão das adversidades a pessoa renegar a Cristo, a sua falta de fidelidade só pode resultar em ser ela mesma também renegada. Nosso Senhor disse outro tanto em Mateus 10:33. Mas uma nota de esperança é injetada nessa passagem que lida com avisos e julgamentos. Se formos fiéis, né? Se formos infiéis, obrigado, pastor Cássio, mesmo para tal indivíduo ainda resta esperança, pois Cristo permanece fiel. Mesmo infiéis, o Senhor permanece fiel para nós, irmãos. Não pode negar-se a si mesmo, glória a Deus. Não há limite à compaixão divina, e não há pecado terrível demais que o sangue de Jesus não purifique. Não existe pessoa com coração duro, que é pior que Faraó, irmão, que tinha um coração duro, mas Deus amoleceu aquele coração. Chegou uma hora que Deus amoleceu o coração, glória a Deus, porque quem amolece é Deus. Nós só temos que falar, né? Aquilo que Deus vai fazer na vida de uma pessoa, isso é função do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. E na conclusão, Timóteo certamente é fruto de uma fé genuína que lhe foi transmitida no seu lar. Fé que o impulsionou a uma santa vocação. O apóstolo Paulo, mesmo no cárcere, encoraja Timóteo a permanecer firme, mesmo em tempos de abandono, naquilo que dele aprendera, tanto através do ensino quanto do exemplo. O desejo do apóstolo é que seu filho amado seguisse a carreira, combatendo um bom combate no Senhor. Que venhamos também combater fielmente e animar o que Deus tem confiado a nós. Eu gostaria de agradecer a confiança aos irmãos, né, que nós possamos sair daqui seguros de que o Senhor Jesus está no nosso barco. O nosso barco não vai afundar, irmãos. Fique tranquilo. Às vezes está balançando, né? Às vezes você tem até que jogar
algumas coisas fora do barco, né? Para poder aliviar o peso do barco, mas o barco não vai afundar, porque o Senhor Jesus está conosco. Simplesmente, irmãos, que nós possamos manter firme a nossa confiança e que possamos também permanecer sempre ali, rigorosos, firmes na presença do Senhor, sempre não sendo como a onda do mar, que vai e que volta, né? Mas que possamos ter maturidade espiritual e que possamos falar, não, o Senhor é comigo, isso vai acabar e o Senhor vai me dar vitória para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.